A derrota vergonhosa do Internacional para o Botafogo no estádio Newton Santos e a goleada de 4-0 evidencia alguns problemas do time de Roger Machado naquela que deve ser a semana decisiva do Inter para as pretensões na temporada. O Inter, que vai enfrentar o Nacional do Uruguai pela Copa Libertadores, precisa em 4 dias sanar problemas não apenas defensivos, mas de um modelo que a cada dia apresenta dificuldades, deficiências e talvez até mesmo o prazo de validade esgotado. O técnico Roger Machado não concorda, os dirigentes, por sua vez, também não. E o vice de futebol, José Olavo Bisol, sobe o tom sobre a permanência do treinador e, além disso, sobre a remobilização dentro da principal competição da América na temporada. A gente vai falar sobre bastidores desde o Rio de Janeiro. Estou aqui em Porto Alegre já de novo. Só que, claro, né? Muita coisa que não foi dito no microfone e também na frente das câmeras, eu tenho que contar para ti agora. Então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos bastidores do nosso Internacional, que foi, olha, difícil, tá? Estava lá no Newton Santos, agora no último domingo, 4-0 diante do Botafogo, né? Uma goleada em que o time carioca praticamente treinou em determinados momentos do jogo, né? Muitos buracos no campo, deficiências individuais e coletivas, enfim, tem muita coisa pra gente falar aqui nesse conteúdo, tá? Fica comigo até o final do vídeo, te inscreve também no canal, ativa a notificação pros novos conteúdos também estourarem no teu celular, sem esquecer que o teu like e o compartilhamento são importantíssimos, tá? Faz o seguinte, entra lá também em kto.bet.br, que é a minha parceira aqui do canal, e ele pode ser a tua também. Tu faz o seguinte, faz teu login, faz teu cadastro, te registra e vem brincar, te divertir. Quem sabe ter seu maior palpiteiro do Brasil em cima da Liga do Milhão, né? A maior liga de apostas do Brasil. Vai lá, não te esquece que é um ambiente para maiores de 18 anos e que também tu tem que brincar com responsabilidade e moderação, beleza? Bom, gente, mas olha só, é claro, né, que a gente pode fazer uma análise do time do Roger como sem os principais jogadores, Fernando, Vitão, o Alan Patrick. A gente pode colocar a dificuldade, né, que o Rogel teve na zaga, que o Vitor Gabriel, desde que voltou da lesão, não é o mesmo jogador. O Antony também não tem feito defesas expressivas a ponto de tomar 4 do Corinthians, 3 agora do Atlético Nacional, mais 4 do Botafogo. Já tinha também tomado 3 contra o Nacional do Uruguai. Enfim, existem diversos pontos específicos e também coletivos que a gente pode avaliar na derrota da partida válida pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. A grande questão é que lá no Newton Santos não é só os problemas de campo que interessam, mas também aquilo que acontece fora do microfone, fora do campo e também no zum do vestiário. Neste momento, e não só pela coletiva do Bisol e até pelo semblante dos dirigentes, mas pelo que a gente conversa dentro do vestiário, não há possibilidade do Roger ser demitido. Tá? Primeiro, os dirigentes, eles sabem que existe um jogo importante como o da Copa Libertadores, que tirar pontos do Nacional é extremamente necessário. E aqui não se está falando simplesmente na vitória, mas um empate lá, por exemplo, tira pontos do Nacional e faz com que tu venha decidir dentro da tua casa com a tua torcida, diante do Bahia. O Bahia, que também poupou jogadores agora no final de semana para os confrontos da Copa Libertadores. Então, neste momento, o ambiente de remobilização pelo trabalho do Roger. É claro que a gente vê a rede social pedindo a saída, alguns torcedores que conversam com a gente também dizem, cara, deu o Roger, né? Mas a avaliação do Mazuco, do Bisol, do D'Alessandro, do presidente, é que não, ainda
há para tirar desse grupo. O próprio técnico Roger Machado deixa muito claro na pergunta que eu fiz para ele sobre a questão envolvendo o prazo de validade do seu sistema. Ele ainda acredita que o prazo de validade do seu sistema não acabou, não ruiu o seu modelo, só que existem alguns pontos individuais dos jogadores que fizeram com que este modelo, tão falado no Brasil, decaísse. Eu tinha falado para vocês do conteúdo do final de semana que o Inter buscava estancar, né, os buracos defensivos e o quanto tomava bola nas costas, tanto do lateral quanto do zagueiro. Agora, no final de semana, o Inter também teve um buraco no meio-campo. E muito se tem de diagnóstico em cima da ausência do Fernando e também, querendo ou não, a ausência do Bruno Henrique. Não sei se eu concordo com o Bruno Henrique especificamente, mas o Fernando sim, porque o Fernando é o cara que dá a sustentação daquele meio-campo. Só que ontem, no buraco do meio-campo e na falta de combatividade, a preocupação ela veio à tona no sentido de que parece que começa a ser quando assim o jogador não vai mais atrás do técnico. Eu ainda não acredito nisso. Eu ainda acredito que o Roger tem o vestiário na mão. Eu ainda acredito que não há treta no vestiário, pelo menos não é a informação que se tem. E olha, o Lucas Colar, que tem informações, não tem. O Douglas Demoliner, do Voz do Gigante, e outros repórteres que cobrem o Internacional também não tem isso. Agora, que é fato que uma sequência negativa de resultados, o número excessivo de gols, tu vê, são 18 gols em 13 jogos, mais ainda o número de goleadas, né? Mesmo que o Inter tenha empatado com o Nacional do Uruguai, o 3-3, é algo ruim, porque tomou 3 gols. Toma 3 gols do Atlético Nacional, toma 4 gols do Corinthians, vai jogar de novo com o mesmo modelo que não deu certo. Então, vai haver uma conversa para remobilização e principalmente também entendimento do que mudar nesse sistema, nesse modelo que a gente falou já tão bem sucedido. A dificuldade que o Inter tem em cima das lesões, não há mais agora o que ser feito. O Inter, inclusive, nesse final de semana, me deixou muito claro que está procurando, em cima de um estudo ou em cima de causas, de protocolos e tudo mais, o porquê que o Inter está com tantas lesões musculares. As lesões de fraturas não são um problema, porque isso são eventualidades. Mas as lesões musculares prejudicam muito o Inter. Então tu pega agora, tu não tem o Borré, tu não tem o Valência, tu teve que apostar no Luca, tu teve que apostar no Ricardo Matias, que é outro jogador que não se entende por quê, né? Tem o Luca na frente, uma vez que ele é jogador da seleção brasileira, mesmo que sub-20. Então, os jogadores que o Roger acabou utilizando também no final de semana não deram conta do recado. Oscar Romero, Diego Rosa, Thiago Maia não pode do nada, que estava alijado, estar com a braçadeira de capitão e ser o principal nome do meio-campo. O Roger ainda disse, não, mas eu conto com ele plenamente. Então tem algumas coisinhas que vão ser reorganizadas ou tentar ser reorganizadas esses 3 dias. Aí tu vai me dizer, é uma palhaçada nesse sentido, né? Não vou dizer palhaçada o termo, tá? Mas, por exemplo, em 3 dias vai se remobilizar algo de 3 semanas. Ou vai se pensar, não tinha um diagnóstico já de problemas antes desses 3 dias, antes do jogo contra o Nacional? Então, essa remobilização que o Bisol fala na coletiva, quando ele briga com o Jairo, ela já deveria estar acontecendo. O D'Alessandro falou sobre também ser o jogo da vida na semana passada contra o Atlético Nacional, e mesmo assim o Inter perdeu e ainda tomou uma goleada também. Então, nesse sentido, que faz com que o torcedor não tenha tanta esperança de que o Inter ainda pode estar na Copa Libertadores. Vai para Montevidéu, óbvio, com o intuito de tirar pontos do Nacional e vir para Porto Alegre para então decidir diante do Bahia. Vale lembrar, 4 pontos em 6 classifica o Inter para as oitavas da Libertadores. Uma derrota lá é praticamente impossível reverter, porque aí vai depender de outros resultados e não só do Colorado.
Beleza? E se tu chegou até aqui, te agradeço demais. Não te esquece de deixar aquele like, de te inscrever no canal, mas principalmente, tá? Compartilhar o conteúdo para o maior número de colorados possível. Tamo junto, forte abraço. Tchau.